Deus está presente nesse lugar. Sabemos que a glória dele nos enche. Hoje só foi velha guarda, viu? A bispa foi buscar na década de 30 e cantou. Glória a Deus, mas são canções que nós não nos esquecemos nunca, né? Para a glória de Deus. Queria que todos viessem bem para frente, para a gente compartilhar aqui uma palavra que o Espírito de Deus nos deu. E eu queria falar a respeito da força da unidade. Amém? Abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 6. 11, verso 1. Desculpa. Gênesis 11, verso 1. Eu quero hoje ministrar sobre a força da unidade. E eu quero compartilhar com você essa palavra porque eu sei que o Espírito de Deus, ele tem algo muito especial para mim e para você. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 11, verso 1. A palavra do Senhor diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Diga, de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolo e queimemos-lo bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, diga aí, o Senhor disse: eis que o povo é um. Diga, eis que o povo é um. Diga, e todos têm a mesma língua. Diga, e isto é o que começam a fazer. E agora, diga, não haverá limite ou restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos descer e confundir ali a sua língua. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Diga glória a Deus. Oremos. Pai, queremos hoje, Pai, trazer uma palavra especial que Tu tens colocado no meu coração, com um tema, Pai, a força da unidade, o poder da unidade. Deus, que neste momento Teu Espírito Santo flua em minha vida como rios de água viva, e que cada vida que me acompanha pelas redes sociais, pela rádio, aqui na igreja, Deus honra a nossa vida, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se assentar, amados. Quero compartilhar com você essa palavra sobre o poder da unidade, a força da unidade. Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus que fala de um povo que resolveu construir de maneira uníssona, todo mundo unido, todo mundo na mesma visão e com um propósito: construir uma torre para tocar no céu. E eles resolveram fazer isso. E eles começaram a produzir tijolos, começaram a produzir material, argamassa e tudo mais, para desenvolver esse projeto. E eles começaram a trabalhar, e eles disseram: vamos fazer algo que marque a nossa geração, para que nós não venhamos ser espalhados. Veja, e Deus
começa a ver o trabalho destes homens e fica impactado com o poder que eles têm de atingir um objetivo. Deus fica maravilhado com o poder da unidade. E Deus destaca, ele mesmo diz, olha, o povo é um. No versículo 5, a Bíblia diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Diga, um. Um propósito, uma visão, uma meta, um compromisso, um propósito. Tudo que funciona em cima de um, ou seja, de uma visão, de unidade, Deus já está trabalhando. Amém? Então, o que acontece? Deus olha e vê e diz, olha, o povo é um. E todos têm a mesma língua. Mesma língua é uma única língua, uma única linguagem. E Deus diz, e isto é, o que eles começarem a fazer, agora não haverá mais limite, não haverá mais restrição para tudo que eles intentarem fazer. Você veja, o próprio Criador, o Eterno, o Iavé, o Todo-Poderoso, ele diz, o povo agora é um só. Porque quando existe unidade no nosso meio, nós não somos muitos, somos um. Porque existe uma visão que nos une, uma visão que prevalece, uma visão que é maior do que a minha vida, uma visão que é maior do que você. E nós somos tomados por essa visão, e essa visão nos consome, e nós nos tornamos um. Independente de sermos tantos, mas nós somos um na mesma visão, no mesmo propósito. Quando a igreja, ela assume essa posição de todo mundo partir para uma só visão, um só propósito, Deus começa a honrar, porque a força que isso gera e a atração do poder de Deus é grandiosa. Porque onde existe a unidade, existe a presença de Deus. Onde existe a comunhão, existe a glória de Deus. Então o que acontece? Deus diz, olha, o povo agora é um. E todos têm a mesma língua. É um dos grandes problemas hoje na igreja, na família, no casamento, nos relacionamentos, nas sociedades empresariais. Sabe o que é? É não falarem a mesma língua. Quando não se fala a mesma língua, começa a vir os problemas, começa a vir as dificuldades, porque cada um tem uma linguagem diferente. E isso gera transtornos em todas as áreas, não importa se seja empresarial, se seja espiritual, se seja conjugal, vai ser atingido, é um tsunami. Quando não existe a mesma linguagem na relação de negócios, na relação de casais, na relação ministerial, vem um espírito de destruição. Por quê? Porque o falar em línguas diversas, ou seja, ter visões diferentes, é um puxando para um lado e 10 para o outro, e começa a rasgar tudo pelo caminho. Então, ele fala e diz, olha, o povo é um. Todos têm a mesma língua. O poder de falar uma única língua, ou seja, falar a mesma linguagem, gera um poder sem precedente. O próprio Eterno, o próprio Deus reconhece essa força. Nós precisamos adotar isso para a nossa vida. Se no casamento, se no ministério, se em qualquer relação, tem que haver a mesma linguagem. Quando não existe a mesma visão, as coisas começam a se separarem, a serem destruídas. E Deus, ele nos fala isso para nós levarmos para nossa experiência no casamento, nas relações de comércio, na relação empresária, na relação
ministerial. E aí Deus diz, olha, se eles agora têm a mesma língua e é um só, não existe limite para aquilo que eles queiram fazer. Não existe limite, não existe limite. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O que é que Deus está nos dizendo? Que não vai haver limite de crescimento, limite de bênção, limite de vitória, limite de conquistas para a nossa igreja, quando toda esta igreja abraçar essa visão, essa mesma linguagem, Deus honrará de uma maneira sobrenatural. Eu sei que Deus ele tem um propósito conosco aqui. E nós estamos plantando uma semente da unidade, da comunhão, para que essa semente cada dia brote, para que haja realmente uma resposta do Espírito de Deus na nossa vida, para que as pessoas também fluam na mesma linguagem. Deus, ele tem feito maravilhas. E eu creio no trabalhar do Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele diz, olha, eles não têm mais limite. Só existe uma solução, porque Deus estava vendo a humanidade construindo uma torre que queria chegar no céu. Enquanto eles não chegassem, eles estavam construindo. E iam construir. Iam morrer. Os netos, os bisnetos iriam dar continuidade. Iriam continuar, iriam continuar, iriam continuar. Porque aonde existe unidade, existe força. Aonde existe unidade, existe a bênção. Mas quando não existe unidade, existe a contenda, existe a competitividade, existem as distorções e vem a separação. Então, Deus, ele olha e vê que aquilo ali, o homem não vai existir, porque está todo mundo focado, todo mundo numa mesma visão, todo mundo numa visão de crescimento, de alcançar um objetivo. O que é que Deus ele nos fala? Que quando você vive isso na sua casa e consegue fazer com que todos vivam a mesma linguagem, acontecerá na sua vida um milagre sobrenatural. Deus ele vai te honrar e vai te abençoar, vai te prosperar e vai fazer de você coisas grandes. Deus mandou todos virem para frente. Está lembrado da palavra? É isso aí. Quando não se obedece os comandos, é surpreendido. Então, o que acontece? Deus, ele tem coisas grandes para a nossa vida. Deus, ele tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Quando Deus, ele dá um comando e todos entram na mesma visão, o fluir de Deus é extraordinário. Amém? Então, muitas vezes, amados, achamos a palavra de Deus comum. A palavra de Deus não é comum. E a palavra da boca do profeta não é comum. Então, nós temos que ter um cuidado grandioso com o que sai da nossa boca. Porque são palavras proféticas. E muitas vezes achamos que são palavras comuns, mas não são. Então, se você abraça a visão e diz, não, esta é a visão, houve um comando, temos que abraçar, temos que fazer, vamos avançar, você vai ver a grandeza de Deus na tua vida. Você vai ver a grandeza do poder de Deus se manifestando na sua vida. Muitas vezes é livramento, muitas vezes é milagres que está acontecendo, muitas vezes são conquistas que está por vir, muitas vezes é resposta de Deus que está vindo e você muitas vezes ignora o desígnio de Deus. Nós não podemos ignorar os desígnios de Deus. Então, Deus ele estabelece em toda a terra e em todo tempo lideranças. Se você vê no período noético, Deus estabeleceu Noé, né? E existiu a aliança noética, aliança com Moisés, a aliança mosaica, depois a aliança lá atrás ainda, a aliança abrâmica, que é a aliança com Abraão. Então Deus é um Deus de aliança, sempre ele estabeleceu alianças com o homem. E Deus, ele hoje está aqui
para falar ao nosso coração que quando você abraça a visão, a aliança, e tem verdadeiramente aliança com a tua liderança, você prospera junto com ele, cresce junto com ele. Se você vê a história de Moisés, Moisés tinha, veja, uma família sacerdotal. Ele era Moisés, Arão e Miriam, 3 irmãos. Deus poderia, quando levasse Moisés, pegar Arão e fazer Arão sucessor, mas não fez. Deus poderia pegar Miriam e colocar Miriam como sucessor de Moisés, já que Miriam era profetisa, mas não fez. Sabe por quê? Porque muitas vezes aqui e ali a casa era dividida, e a casa dividida não subsiste. Então, Deus olhou dentro da casa de Moisés e viu que não fluiria se ele fizesse sucessor da sua própria casa. Veja como é sério. Aí Deus faz Moisés enxergar Josué. E Josué começa a se destacar e Deus coloca quem no lugar de Moisés? Josué. Ora, por quê? Porque abraçou a visão. Ele era mais fiel do que Arão e mais fiel do que Miriam. Ele abraçava a visão. Ele socorria Moisés. Moisés muitas vezes estava com as mãos estendidas na guerra e Josué era um homem de guerra. Josué via que Moisés tinha que ficar com os braços levantados para que houvesse vitória. E daqui a pouco Moisés estava baixando as mãos e o povo começava a perder a guerra. E você veja a visão do discípulo. Não, ele não pode baixar as mãos, mas ele não aguenta mais ficar de mãos levantadas, que ninguém aguenta ficar 3, 4 horas com a mão assim, levantada. Mas qual foi a visão de Josué como liderado? Pegou uma pedra grande, colocou debaixo dos braços de Moisés e disse, pode ficar assim, estendido. Nós vamos segurar suas mãos e vamos apoiar na pedra. Acabou. Ele entendeu que o seu líder precisava de apoio. Ele precisava de alguém que sustentasse as mãos dele. Por isso que Deus fez Josué sucessor. Porque Josué enxergava o que Miriam não enxergava e fazia besteira ainda por cima. E Josué enxergava o que Arão também não enxergava. Por isso Deus colocou Josué naquele posicionamento. Deus honrou a vida de Josué. Eu quero dizer para você hoje que Deus ele te trouxe aqui para te honrar, para te abençoar. Saia daqui hoje com uma visão de unidade. E se está existindo distorções no seu casamento, no seu relacionamento, dificuldades, sente e procure dialogar para que a unidade seja estabelecida no seu lar. Quando você entende isso, Deus prospera. Na igreja, Deus dá comandos, porque Deus é um Deus de comandos. E Deus, ele nunca estabelece, querido, 2 lideranças no mesmo quartel. Cada quartel tem um comando. Cada quartel tem uma pessoa que administra, que rege. Então, quando você entende essa visão, Deus honra a sua vida. Porque, olha, coisa boa é ser liderado. Coisa boa é ser pastoreado. Coisa boa é ter uma cobertura espiritual. Muito mais difícil é estar aqui na frente, como ponta de lança, como líder de denominação. Não é fácil, muito difícil. O preço é altíssimo. Tem dias que você diz assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Por onde a gente começa? Que você vê a pilha de papéis, de requisições, de problemas, de situações, de lutas, isso. E você diz, meu Deus, por onde começa? Aí o Senhor diz, pelo começo. Vai, eu estou contigo. Pega uma coisa e faz e resolve. Vamos começar. Tem dia que você diz, meu Deus, eu não queria ser isso. Eu não queria viver isso. Eu pensava que era diferente. Teve momentos da minha vida que eu disse, Deus, eu não queria viver isso. Mas o Senhor disse, mas eu te chamei para isso. E você se predispôs para isso. Eu disse, é verdade.
Mas ele disse, mas Senhor, eu não pensei que fosse tão difícil, tão árduo. Porque as pessoas que estão de fora, ou que estão num raio de 10, 15 metros, pensa que você ser apóstolo da igreja, ser líder de denominação, é a posição mais confortável que existe. E não é, em hipótese nenhuma. Em nenhuma hipótese. Você tem mais responsabilidade, mais cobrança, mais tudo. Você tem um peso de responsabilidade grandioso. Então você tem que saber como pisca o seu olho, você tem que saber como você dirige sua mão, você tem que saber como dirige o seu tom de voz, você tem que ter um cuidado grandioso. Por quê? Porque para você não dispersar as vidas. Porque muitas vezes você está juntando e simplesmente um desajuste de 1 minuto faz com que um trabalho de 10 anos vá de água abaixo. 1 minuto de desajuste da liderança faz com que um trabalho de 10 anos se acabe, de 20 anos, se dissolva. Você tem que entender que Deus ele estabeleceu lideranças. Então, quando você está debaixo de liderança, você está numa posição muito mais confortável. Mas Deus não te chamou para você ficar simplesmente na zona de conforto. Deus lhe chamou para você trabalhar, para você segurar a mão da sua liderança, para você apoiar a mão do seu líder, orar com ele, ajudar, chegar junto, procurar viver a intimidade também, para que isso se torne verdadeiramente uma unidade. Porque não vai haver unidade se eu não me interesso pela sua vida. Não vai haver nunca unidade se eu não sei as suas dificuldades. Não vai haver nunca unidade se eu não me interesso pelas suas questões. Não vai haver unidade se você não se interessa pela sua liderança, pelo seu líder, procurar saber como é que ele está, proporcionar para que ele tenha condições melhores de desenvolver o trabalho de Deus. Então, isso gera unidade, porque é uma recíproca, não é dando que se recebe. Quando eu dou, eu vou receber. Se você dá, você vai receber muito mais. Então, Deus ele quer que vivamos essa unidade. Essa unidade é estabelecida em Deus. E Deus ele reconhece que quando a igreja fala a mesma língua, não tem limite para essa igreja. Quando a igreja vive a mesma visão, não existe limite de crescimento para essa igreja. Quando o casamento, ele se fala a mesma língua, não existe nunca tempo de separação. Nunca vai haver tempo para divórcio. Nunca vai haver tempo para discórdia. Porque existe uma única linguagem. A linguagem do amor, a linguagem da comunhão, a linguagem do respeito, a linguagem da submissão, né? A linguagem do amor do marido para com a esposa, a linguagem da submissão da esposa para com o marido. Isso gera unidade, uma linguagem só. Então o diabo ele vem, tenta, se levanta para desestabilizar, não consegue. Porque o que é que o inimigo quer? É que você fale uma coisa e a sua esposa entenda outra. Que você fale uma coisa e seu esposo entenda outra, de outra maneira. A linguagem começa a ficar turva. E isso vai trazer o quê? Um problema. Começa as desavenças, começa as discórdias. Mas aonde existe a mesma linguagem, tanto no casamento como no ministério, como em qualquer área de negócios, tudo vai dar certo. Deus ele quer que você hoje entenda que aquilo que existe linguagens diferentes é preciso parar. É preciso rever essa situação e alinhar-se à mesma linguagem. Por quê? Porque Deus ele quer isso. Aí o que é que acontece? Deus disse, olha, agora não vai haver restrição para tudo que eles queiram fazer. Não existe limite para um casal que fala a mesma língua. Ele vai conquistar. Não existe limite para uma igreja que abraça a visão do seu líder e fala a mesma linguagem. A igreja vai pipocar. Mas quando o líder recebe uma visão de Deus para estabelecer um trabalho, estabelecer uma obra, aí fica, eu não sei, o outro eu não vou, o outro eu não sei, o outro eu não entendi ainda o porquê disso. E começa cada um querendo ser apóstolo dentro da igreja, cada um querendo ser líder maior, e aquela história. Aí começa as contendas. E o que acontece? Isso gera o quê? Uma deficiência.
Mas quando a igreja abraça a mesma visão, a igreja prospera. Todo mundo tem que estar empurrando o caminhão numa posição só. O caminhão é pesado. Um só não tira um caminhão do lugar. Mas bote 30 homens empurrando um caminhão para ver se ele não sai do lugar. Coloque 50 homens para ver se ele não sai do lugar e não vai-se embora. Vai-se embora. É 50 homens empurrando um caminhão, ele sai do canto, sim. Agora um só não vai. Mas por que sai do lugar? Porque todos os 50 estão empurrando na mesma direção. Já pensou? 30 empurrando na frente e 20 atrás? Vai ser uma confusão. Vai para frente um pouquinho, vai para trás um pouco mais, depois vai para frente mais, não sai do lugar. Por quê? Porque a linguagem é diferente. Linguagem diferente quer dizer que nós não podemos estar em posições opostas. Temos que estar na mesma posição, que é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Amém? Então isso vai mudar a nossa vida. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para você: veja o que Deus fez, porque Deus sabia que aquilo que eles estavam fazendo era uma perda de tempo. E eles iam insistir naquilo gerações afora. Aí Deus disse: desçamos e confundamos a sua língua, para que não entendam a língua do outro. E eles não se entendiam mais. Me dá tijolo, o cara dava um carro de mão. Me dá tijolo, o cara dava areia. Me dá areia, me dá cimento. E aí a linguagem não era mais a mesma. Então aquilo que eles faziam dentro de um dia, eles começaram a fazer dentro de 10 anos. Veja a dificuldade. Aquilo que eles faziam dentro de um dia, falando a mesma língua, eles passaram a fazer em anos. Aí não tinha mais condição de continuar. Aí Deus misturou a língua. Um fala chinês, o outro hebraico, o outro aramaico, o outro português, o outro... Aí vai. O cara fala em chinês, eu falo em português. O que é que eu entendo? Nada. Se ele pedir 1000 vezes, eu não vou entender. Eu não falo chinês. E se ele não fala português, ele não vai me entender uma vírgula. A língua dele é diferente, a letra dele é diferente. Tudo é diferente. O segredo está na linguagem. Fale a mesma língua, que Deus vai lhe honrar. Se não falar a mesma língua, o que é que acontece? Haverá separação. Assim o Senhor espalhou, separou eles dali sobre a face da terra. E cessaram de edificar o quê? A cidade. E parou. Parou de edificar a cidade. Mas o que fez parar? Eles. A língua diferente um do outro. Todos tinham uma visão. A mesma visão. Até. Mas quando a linguagem é diferente, eu tenho essa visão, eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas o propósito tem que ser o mesmo. Se os propósitos não forem os mesmos, o que acontece? É chinês e português. Nunca vai fluir. Talvez você já tenha tido experiências em algumas situações com isso, que eu estou trazendo para você. E que você viu, poxa, realmente é isso aí. Eu já experimentei isso ali, eu falava uma língua, ali era outra, era uma contenda, uma confusão, nada fluía, nada dá certo. E isso, querido, é para você sair daqui dizendo: eu não quero que o meu lar seja destruído. Meu lar vai falar uma linguagem só. Meu ministério tem uma linguagem só, uma só visão. Amém? Então, Deus, Ele vai te honrar no momento que você abraça a visão. Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, no tempo de Josué. Deus levantou Noé, Deus levantou Abraão, Deus levantou Isaac, Deus levantou Jacó, tudo ao seu tempo. Mas, no tempo de Jacó, todos falavam a linguagem de Jacó. No tempo de Isaac, os liderados de Isaac falavam a linguagem de Isaac. Entende? Então isso fazia com que esses homens crescessem e avançassem. Hoje, a obra de Deus, ela tem que passar por esse crivo.
por esse crivo da unidade. O poder da unidade é extraordinário. O poder da unidade.